Eu converso com o Dr. Rubens Moscatelli sobre o Dia do Síndico. Rubens, uma das coisas que eu acho que é complicada é que a pessoa, ela vai ser síndico, mas se houver algum problema no condomínio, ela responde até criminalmente, não é isso? É verdade. Do ponto de vista trabalhista. Então, muitas vezes é complicado. Como resolve isso? Olha, só para você ver as responsabilidades, vamos enumerar. Civil, quer dizer, se ele causar prejuízo, ele tem que responder. Criminal, trabalhista, tributário, ambiental. Quer dizer, isso significa que ele vai ter que estar muito atento, não pode ser nas coxas, né? É verdade, verdade. Muito tempo atrás, Mônica, isso já, a partir da edição do Código Civil, reduziu muito, mas ainda existe. O perfil do síndico era a pessoa aposentada, porque ela tinha tempo para tomar as medidas que fossem necessárias, acompanhar a obra e tudo mais. Mas hoje se exige muito mais do que isso. Exige-se conhecimento. E a pessoa que está aposentada, às vezes, ela não vai atrás disso. Então é importante que ela saiba dessas responsabilidades. E esse é um dos motivos pelos quais se procura até pessoas fora do prédio. Porque daí eu parto do princípio de que, bom, alguém se apresenta como síndico profissional, então ele é conhecedor dessas responsabilidades e dessas dificuldades. Tem alguns síndicos profissionais que também, acoplado à sua prestação de serviço, e não é muito, isso é uma coisa que está começando a acontecer, ela também oferece um seguro de responsabilidade civil, que ele é facultativo, mas que no caso do síndico profissional externo ao condomínio, eu acho que é um plus que deve ser observado, porque daí você, tanto esse prestador de serviço, esse que vai prestar o serviço de síndico, como o próprio condomínio, ficam garantidos que, acontecendo principalmente problema financeiro, às vezes por má gestão, às vezes por uma infelicidade qualquer, você tem o seguro ali acautelando um prejuízo financeiro. Isso é importante, porque o dinheiro, as pessoas que mais querem hoje no prédio é que o custo seja barateado e os serviços sejam otimizados. Sim. Né? Então, eu acho que aí é uma alternativa. Isso é importante também, né? Agora, queria que você falasse também dessa questão da água, né, no condomínio, né? Porque nós estamos tendo um problema de falta de água, né? E eu acho que isso esbarra muito na conscientização das pessoas, não é? Como é que você tem visto essa questão? Olha, Mônica, eu entendo que todos nós, quanto cidadãos, os condomínios, até o poder público, tem que fazer a parte dele. Os condomínios, entendo eu, que deve fazer uma verificação muito aprimorada e bem circunstanciada em relação a vazamentos dentro do condomínio, nas áreas comuns, nas áreas privativas, aqueles condomínios que têm funcionário, um zelador, até mesmo faxineiro ou porteiro, fazer a verificação lá no medidor de água todo dia, até para acompanhar o consumo, se está aumentando, se está se mantendo dentro de uma normalidade. E na medida em que haja essa alteração para mais, fazer a verificação em loco. Quer dizer, os condôminos não podem se sentir invadidos no sentido de que eu não vou deixar entrar aqui o funcionário do condomínio porque eu não vou com a cara do síndico. Não. Água é uma coisa que é um bem comum e que é finito. Nós estamos tendo problema lá na Grande São Paulo, mas já está acontecendo aqui na nossa região. E as pessoas ainda, algumas não se deram conta. Eu estava dizendo que hoje mesmo, eu passando por um bairro aqui, estava vendo uma pessoa lavar a calçada com mangueira. Eu fiquei estarrecida, porque como que pode, né? Acho que não caiu a ficha ainda. O pessoal usa ainda como vassoura hidráulica, né? Não é? Que é uma coisa equivocada. Eu estava falando até do poder público, uma coisa que eu questiono também, embora eu ache bonito, eu sei também que a água ali é reaproveitada, quer dizer, você não demanda... são as fontes luminosas. Elas são maravilhosas, só que a gente vive num problema hoje de água. E quando você tem uma fonte luminosa, não é que você está gastando mais água.
Mas você dá a ideia de uma ostentação, de algo que que tem aí em tão grande quantidade que não tem problema. Então, essas pessoas que usam vassoura hidráulica, junto com as fontes luminosas, você cria uma equação ruim para a conscientização. Poxa, se o próprio poder público não economiza, porque parece que ele não economiza. Eu sei que o santista, quem tem na sua cidade aqui no litoral fontes luminosas no seu município, sabe que a água não vem direto da Sabesp, só está ali naquele reservatório, mas ao mesmo tempo dessa ideia de que está sobrando. Então a gente tem que olhar para esse lado. Ah, vai ficar mais feio? Vai, mas é periódico. Daqui a pouco a gente consegue ultrapassar esse problema, mas a gente tem que apertar o cinto. E as pessoas ainda estão com aquela ideia de que está tudo sobrando, que água não falta, que o Rio Amazonas não seca. Já está acontecendo. Então a gente, se não mudar o nosso comportamento, em pouco tempo, talvez não tenha. Agora, você lá no SICOM, queixas de síndicos, quais são as queixas mais comuns que vocês têm lá? Olha, tem de tudo um pouco, Mônica, mas eu acho que a principal é que as pessoas fazem as críticas por não compreender a dimensão das tarefas do síndico. Então vem lá dizer que o síndico é ditador, que ele quer impor a vontade. Às vezes até é verdade isso que acontece. E a gente não está aqui justificando o comportamento ditatorial. Mas muitas vezes o síndico se vê tão desesperado, porque ele não conta com a participação do condomínio no sentido de dar para ele o respaldo necessário, que ele acaba tomando iniciativas por ele próprio, que depois vão ser debatidas em assembleia e vão ser aprovadas ou não as contas, enfim, isso acontece muito. Eu acredito que esse é o principal fator, porque as pessoas não se conversam muito mais. É mais na base da acusação e da ideia de que, bom, é síndico, deve estar fazendo alguma coisa errada, porque senão não seria síndico, né? Já que é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, é uma função mal vista por muita gente. Ainda é mal vista? Principalmente por quem não é síndico profissional, né? Porque quando você fala em síndico profissional, é aquilo que eu já mencionei. A ideia de que aquela pessoa tem conhecimento profundo sobre todas as tarefas. Então não é que você relaxe a fiscalização, mas é que você confia mais. Ele vem com menos pecha de que é desonesto, né? Aliás, essa questão dentro do condomínio, tem uma propaganda que eu assisti outro dia, numa assembleia de condomínio, que até cadeirada acontece, né? Nossa, que barbaridade. Mas não é assim. Só que a gente tem que perceber o seguinte, é um comercial, mas dentro do condomínio pode acontecer tudo aquilo lá, desde que a gente não tenha diálogo. Isso é que tem que prevalecer. Já voltamos a falar. Não saia daí. O Espaço SICOM, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.